Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a esse podcast número 2. Bom, e para quem ainda não assistiu o podcast número 1, que foi já um sucesso, né? Já postamos aí na quinta-feira passada com um convidado especial, o Dr. Fábio Gabas, falamos sobre depressão e eu convido a todos que ainda não prestigiaram a assistir na íntegra esse podcast. Bom, hoje nós estamos aqui ainda em semana de comemoração, né? Porque chegamos na meta de 1,5 milhão de inscritos no canal do YouTube. E aí o que acontece? Esse número, né? 1 milhão, quando a gente ouve esse número, tem alguém que vem na cabeça da gente, inevitavelmente. Então eu tive que trazer essa fera aqui hoje e vocês já vão entender o motivo pelo qual foi o convidado lembrado aqui. Eu quero começar dando as boas-vindas para o Everton Botega. E aí, como é que você vai se apresentar para o pessoal? Daquele jeito, né? A milhão, igual uma máquina de energia. Pronto, tá aí, o nosso convidado do milhão, Everton Botega, que dispensa apresentações, até porque... Primeiro porque dispensa, segundo porque é chato apresentar esse cara, né? Porque a lista é enorme. Eu vou falar o quê? Eu vou falar assim, ó. Primeiro lugar, preparador físico. Segundo lugar, nutricionista. Terceiro, e não sei se a ordem é essa, né? Aliás, a ordem não é essa, mas não importa a ordem. Terceiro, fisiculturista, campeão brasileiro. Quarto, o cara que mais botou filho no mundo. Esse cara, ele tá fazendo o Brasil competir com a China em número de população. O cara é bom em fazer filho. E tá aí uma coisa, né? Dizem que fisiculturista, aquela coisa, né? De mexer com hormônio, não tem filho. O Everton, ele quis provar o contrário disso, né? Bom, Everton, eu podia ficar aqui até amanhã falando da tua lista de qualidades e atribuições, mas vamos fazer isso vamos mostrar isso durante o nosso podcast aqui, né? Porque você é uma pessoa que dentro da tua carreira profissional veio mudando muito em relação à tua maneira de abordar, de atuar, né? Com os teus pacientes. Eu acompanhei, eu graças a Deus tive a oportunidade de estar perto de você durante toda essa tua transformação. Você sabe, e não é de hoje, da minha admiração pelo ser humano que você é e pela missão que você tem no mundo, né? Porque quando a gente fala, e vamos fazer um gancho aqui, nosso primeiro podcast foi sobre depressão, né? E uma das coisas que é fundamental para a gente poder viver uma vida feliz é a gente ter um propósito, uma missão na vida. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje também. E se alguém aqui tem uma missão bonita e linda, esse cara é você. E por isso que você foi aí cotado, né, para estar entre os primeiros aqui do nosso podcast. Porque a ideia desse canal, desse podcast que eu abri aqui, é trazer convidados que possam fazer a mudança na vida das pessoas, assim, que possam vir aqui deixar uma mensagem, alguma coisa reflexiva. Eu vou até dividir aqui contigo. Uma das grandes frustrações da minha vida é que eu tenho na minha família uma pessoa que ela luta contra a depressão continuamente, que é a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tem uma forte expressão gênica na família, né? A avó bipolar, minha avó era bipolar, a mãe dela e tal, e minha mãe ela luta contra a depressão. E ela me comentou 3 dias depois que eu postei o podcast com o Fábio, que a gente falou sobre depressão, ela veio me falar assim, filho, como aquele podcast me ajudou. Eu já acordei melhor no dia seguinte. Então, assim, puxa, eu cheguei na minha mãe, cara, com isso aqui. Então, isso é um projeto que se tornou meu propósito também, a minha missão. Inclusive, eu vim com um pouco de sangue no olho para esse projeto. E só tem um jeito de dar certo e chegar no nível que eu quero, né? O primeiro é trazer conteúdo de qualidade. E o segundo são vocês, né, aí de casa, assistirem, compartilharem, darem o like, comentar, ajudar a fazer esse canal crescer, tá? Eu levei quase 4 anos para chegar ali no 1.500.000 inscritos do Instagram, mas eu me nego a levar mais 4 anos para fazer esse canal de podcast ter uma expressão nacional, que a gente quer fazer com que isso seja algo que cresça rápido, e para isso eu preciso, obviamente, de vocês. Everton, eu queria agradecer você, primeiramente, por ter aceitado vir aqui fazer esse podcast comigo, doar um pouco do seu tempo, né? A gente sabe que você
pouco consegue sair de casa, tem que criar aquele bando todo lá, aqueles meninos, que inclusive depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho sobre o que eu acompanho você no Instagram, e eu vejo o trabalho que você já está fazendo na mente dessa meninada aí. Obrigado por ter aceito. E, assim, rapidamente, se apresenta um pouco, fala aqui um pouquinho pra gente quem é o Everton Botega. Top. Bom, obrigado. Eu fico honrado em poder ser uma das primeiras pessoas a ser convidado aqui no teu projeto. E quando tu fala assim, todas essas explicações, sou grato a você e tudo mais, quem é grato é eu por ter te conhecido e ter cada vez mais complementado a minha carreira, porque eu acho que quando a gente fala em saúde, qualidade de vida, não é uma pessoa sozinha, é uma equipe toda, né? E lá no início do meu projeto, eu lembro quando eu te chamei para convidar, para te indicar, tu, claro, me traz seus pacientes aqui. E quando a gente tem equipe forte, todos crescem, né? Então o podcast é 2 pessoas que estão compartilhando algo para outras. Olha só o poder que é as pessoas se unirem, né? Enquanto fala ali, tá criando os filhos. Na verdade, eu tô treinando os meus filhos para também criar essa união de pessoas que vão ir além. Então, cara, quando eu falo dos meus filhos, é uma coisa que realmente é um dos papéis que eu faço de maior excelência. Hoje em dia eu faço curso para ser pai, para ser um pai mais presente, para eu dar suporte para eles ser melhor do que eu mesmo, né? Então, obrigado pelo convite e vamos tocar ficha aí. Quem é o Everton Botega? Vamos lá. O Everton Botega é um cara que sofreu muito na infância por ter sido obeso. Eu fui obeso minha infância toda, sofri muito bullying, né? E olha que interessante. Quando tu tem uma dificuldade, quando tu sofre por um desafio e tu percebe que esse desafio é para te crescer, tudo começa a fazer sentido. Por eu ter sido obeso na minha infância, hoje eu sou treinador físico, nutricionista e ajudo pessoas a não sofrerem com isso. Então todo desafio na vida vem a partir desse ponto, né? Cabe a pessoa identificar que às vezes os detalhes estão na tua maior dor. Então, é interessante isso, né? De uma pessoa gordinha virou um atleta de fisiculturismo. Como isso? Então, a dor da pessoa faz com que ela desenvolva algumas habilidades. Então, às vezes, o ser humano fica ali se queixando, não consigo, não sou capaz. Para e pensa qual habilidade tem que desenvolver para recuperar isso. Faz sentido? Total. Só que para isso a gente tem que estar vigiante, né? E muitas vezes a gente se coloca no papel de vítima, que é mais fácil. Quando a gente fala assim, eu não posso, eu não consigo, eu sou assim, pronto, você está determinando que nada pode ser feito, e isso é mais fácil porque você pode continuar na tua zona de conforto, né? Mas a tua história, ela é uma história de um vencedor, né? Porque depois da obesidade, você teve aí uma dificuldade para desenvolver musculatura, sei que você era meio que piadinha, né? Tinha muito bullying no colégio com você e, obviamente, você permitiu que as pessoas entrassem na tua mente e vetassem o teu sonho. Foi isso que você fez? Quando chegou ali pelos 12 anos, né? A gente os guris começam a ficar com as grezinhas, né? E, vão ficar e tudo mais. E eu me lembro que o meu apelido era BV. BV de boca verde, eu não beijava ninguém, né? E aí me doía aquilo ali, incomodativo, né? Naquele momento eu tava... Olha que interessante a situação. Eu tava na fila para fazer um esporte que era Spiroball. Já ouviu jogar Spiroball, não? Não. Spiroball é um pedaço de madeira que fica no centro da quadra e uma bola com uma... que fica rolando. Aí a pessoa joga para um lado e outro para o outro. Eu tava na fila esporte. Olha como fica a memória, né? E aí tinha um cara que era o galã do colégio. Ficava todas as gurias ali. Ele falou assim pro outro, agora é a vez da guria jogar. E apontou para mim. E eu tinha cabelinho compridinho, né? E era gordinho e tinha tetinha. E daí o cara falou assim, não é uma guria, meu. E o cara disse, não é uma guria, ó as tetas dela. Naquele momento, Samuel, eu falei, já chega. A partir de agora, eu não tô mais disposto a ficar com esse físico aqui. Foi tanta dor emocional que eu comecei a fazer exercício em excesso. Comecei a fazer bicicleta 2 horas por dia, 3 horas por dia. Olha a minha cabeça de adolescente. Eu imaginava, Samuel, que eu devia não comer no dia e fazer muito exercício físico, porque eu achava que ia ter calorias negativas. Olha a mente do adolescente. E eu passei por uma semana de anorexia. Cara, eu não comia. Aí a mãe me pegou pelo braço e falou, tu vai comer agora sim, pode sentar na mesa com nós. Então, naquele momento eu percebi que, imagina se eu não tivesse pais para ficar atento às minhas atitudes. Eu poderia ser uma pessoa anorexica. Por que não? E eu tratei anorexia no hospital de clínicas, até posso falar sobre isso também. A importância que é do espelho, né? Eu não sabia dessa parte. A gente pode falar disso aqui, é bem interessante. E aí, eu comecei a emagrecer muito rápido, porque dos 12 anos a gente tem um tirão do crescimento. E eu fiquei muito magro.
E eu fui procurar uma academia. E aí na academia o pessoal também, como tu é magro, meu, tu é pescoçudo, tu é seco, tu é caveira e tudo mais. E eu comecei a treinar musculação e comecei a curtir aquele efeito. E aí eu fui lá estudar, vamos estudar um pouquinho sobre isso. E eu entrei muito cedo na faculdade, né, com 16 anos. Aí comecei a faculdade de educação física, comecei a aplicar tudo que eu aprendia. Apliquei técnicas, aprendi sobre hash pause, aplica na musculação. Aprendeu sobre prestação de treino, aplica e vê o que acontece. Então essa aplicação prática fez eu ter esse conhecimento mais aprofundado em mim mesmo, né? Aí comecei a modificar um pouco o meu físico e percebi que, opa, tem uma coisa que tem que aprender mais. O que é? Nutrição. Na época, pouco se falava em nutrição esportiva. Pouco se falava em whey protein, creatina. Quem trouxe o whey protein no Brasil foi o Valdemar Guimarães. E eu fiz o primeiro curso dele quando ele falou sobre isso, né? E aí eu comecei a aplicar a nutrição também no meu corpo e meu corpo começou a mudar muito rápido. Deu, nossa, que potente que é isso, né? E aí veio conhecer o fisiculturismo. Deu, cara, que esporte mágico, os corpos esculturais. E eu li a revista do Arnold Schwarzenegger na época, né? Era a minha inspiração. E eu ficava sempre vendo revistas, o que ele falava. Na época era revista tudo em inglês, né? Tinha que traduzir. E aí eu falei, cara, meus amigos, né? Cara, vou competir no fisiculturismo, o que tu acha? Me dá a tua opinião, o que tu acha? E aí eu empolgadaço, né? Ele falou, com esse corpo aí de grilo tu vai competir? Cara, tu não tem genética pra isso aí. Tu nunca vai subir no palco, tá louco, Everton? Não desiste. Tu nunca vai ser um campeão. Só que aí, Samuel, tem um detalhe. Quando tu toma tanta paulada de forma mental ali, tu fortalece isso. Então, eu usei a raiva ao meu favor. Ou seja, quando eu me lembrava dessa pessoa falar que não era capaz, eu me puxava mais na competição ainda, mais nos treinos, no aeróbico, na dieta. Quando eu me lembrava, tu não vai ser campeão, via aquela voz assim, tu nunca vai ser campeão, tipo em filme, sabe? Eu fazia mais, cara, na esteira, fazendo na esteira, assim, cara, ele vai ver no palco. Eles vão ver eu no palco, eles vão ver eu no palco. Então, a raiva, ela é uma emoção básica, poderosa, desde que tu saiba usar ela ao teu favor. E não para matar alguém no trânsito, ou dar um tapa na tua esposa, ou bater nos teus filhos. Então, quando tu pega uma raiva para usar ao teu favor, tu faz uma transformação violenta, que foi o que eu fiz. Mas na época eu não tinha esse conhecimento de neurociência, inteligência emocional, não sabia nada do que acontecia, mas eu só aplicava. E aí subi no palco e realizei esse sonho. Só que o que foi a maior conquista do palco? São duas, tá, Samuel? Uma delas, o que é? É o respeito dessas pessoas que me menosprezaram. Elas vieram até mim e pediram para eu preparar elas também. Vários pediram. E o outro foi as habilidades que eu desenvolvi, porque, cara, ser um atleta de fisiculturismo não é fácil. Bom, tu já foi quase fisiculturista, né? Esse dia tu postou uma fotinha tu ali, bodybuilder, só faltou desidratar, fazer uma desidratação e botar no palco. E aí, Samuel, eles vieram, bom, a respeito deles e as habilidades que tu desenvolve para ser um atleta. Disciplina, foco. Só que quando tu pega essa habilidade que tu desenvolveu para um esporte e transmuta para a tua realidade, na tua vida como empresário, como nutricionista, como pai, o jogo muda. Então, as habilidades que tu desenvolve, tu pode aplicar em várias áreas da vida. Então, foi essa, acho, grande sacada que o fisiculturismo me trouxe na minha vida. Poder desenvolver essas habilidades e botar em prática. Olha aí, que história linda de superação, né? Na verdade, isso que você falou, pegando alguns ganchos aí, a gente muito aprende e fala, às vezes até fala errado, né? Fala assim, cuidado com os sentimentos. Sentimentos ruins geram doença, né? A gente sabe que a raiva está muito associada a doenças hepáticas, né? Agride muito o fígado. Cada sentimento tem um órgão que sofre mais. Mas é o que você falou, desde que você não saiba aplicar, né? Porque quando você pega essa raiva e direciona para alguma coisa que não é o teu próprio corpo, né? Top. Um lutador de MMA, o que ele faz quando ele sobe no ringue? Ele chega a se bater na cara, né? Para despertar mais raiva ainda, né? Porque ele vai lá e ele usa essa raiva para vencer o oponente dele. Então é saber direcionar, é saber usar os sentimentos a teu favor. Mas isso é uma habilidade, né? Sabe que eu tenho uma que eu, pegando esse teu gancho aí apenas, a gente já volta para o assunto, mas acho importante porque, como eu disse, a ideia aqui é ajudar pessoas. Existe uma coisa que eu aprendi a fazer, no começo era algo que eu tinha que me vigiar para aplicar, e que hoje eu acho que de tanto fazer, acabou se tornando uma coisa intuitiva. Intuitiva não, né? Uma coisa... competência inconsciente. Competência inconsciente, exatamente. Essa é a expressão. Que é o quê? Quando alguém faz alguma coisa para mim muito ruim, é quase que inevitável você não sentir uma raiva por algum momento, né? E falar assim, não, nunca vou sentir raiva. Isso é loucura. A gente vai. Agora, o quanto tempo você permite que esse sentimento te machuque é que vai determinar o teu sucesso na vida, assim, né? Porque se você ficar se nutrindo do sentimento,
você não tem a menor capacidade de se livrar, de se libertar dessas âncoras, dessas traves. Então, assim, o que eu descobri que é muito fácil com a raiva? É transformar esse sentimento em pena. Pena, assim, e isso está cada vez mais fácil na minha vida, sabe? Por exemplo, alguém vai lá e faz alguma coisa que me desperta uma raiva. Aí eu olho para a pessoa e rapidamente eu faço uma análise, eu penso assim, putz, cara, mas olha só, tá num casamento frustrado, essa pessoa tá num casamento horrível, vivem brigando, essa pessoa tem uma saúde completamente fragilizada. Eu olho os pontos perceptíveis da vida que são deficitários e eu digo, não, mas nem vale a pena eu sentir alguma coisa, porque a vida já se encarregou de devolver para essa pessoa na mesma intensidade que ela está mandando, né? Porque é a questão do ir e vir, né? A gente emana e a gente recebe. E isso é uma coisa que me ajudou muito, assim, a transformar a raiva por pessoas, né? Por pena. E eu tenho certeza que quando você subiu no palco e você olhou para aquele bando de gente que duvidou de você, você começou a olhar e falou, esses coitadinhos aí não vão chegar aqui tão fácil, Sim. né? Uma pena que você sentiu deles nesse momento aí, né? Esses loucos aí vão ter que penar, vão ter que sofrer para conseguir chegar aqui. Então, é trocar o sentimento ou é direcionar para a coisa certa. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender ao longo da vida, porque faz uma diferença tremenda, né? Inclusive, tu falou a questão da raiva. Existe uma escala, né? David Hawkins criou a escala de energia das emoções. E aí a raiva, ela não está com uma energia negativa lá de baixa frequência, ela está de alta frequência. Então, por isso que a gente fala, né? Tu tendo uma inteligência emocional para saber usar as emoções, os sentimentos ao teu favor, porque emoção, na verdade, a gente não controla, né? A emoção, ela é um estado fisiológico do teu corpo em resultado ao fato que acontece no teu dia a dia. Agora, o sentimento, a tua interpretação daquilo ali influencia. Por exemplo, se tem uma pessoa que é altamente estressada e fechou a sua frente no trânsito, a pessoa vai criar uma raiva e vai, sei lá, puxar um revólver. Se tu consegue interpretar isso, no meu caso, o cara fechou minha frente, tá tudo certo, eu até peço desculpa pro cara, porque a minha interpretação é essa. Então, às vezes, a pessoa não consegue fazer essa leitura porque não entende sobre isso. E, Samuel, o que eu mais percebo hoje no meu consultório, que as pessoas se alimentam de forma emocional, não entendendo o poder que é quando elas tiverem esse autocontrole, não autocontrole, mas saber identificar as emoções do seu dia. Veio do trabalho, o que ela faz? Come. Frustrou com o namorado, come. Brigou na vida, come. Então, o tempo todo estão comendo de forma emocional. E a gente se reflete naquele ponto, né? Por que as pessoas estão 60% com mais sobrepeso? Será que tem coisa emocional envolvida atrás disso? Será que tem outros fatores que também podem influenciar, acarretar tudo isso? Sem sombra de dúvida, parte emocional dos fatores principais que estão fazendo as pessoas comer cada vez mais de forma compulsiva, né? Bom, aí você entrou já no ponto que vai ser o nosso podcast de hoje, né? Que é o seguinte, apenas aqui apresentando o que o Everton não apresentou sobre ele. Então, ele já contou aí, ele fez faculdade de educação física, ele fez faculdade de nutrição. E aí, ele foi para o mercado de trabalho e, num primeiro momento, trabalhou muito forte com fisiculturismo. Não só também, né? Mas com pessoas que queriam mudar seus corpos. De alto nível. Atleta, né? O atleta amador, o atleta profissional. E você botou muita gente no palco. Você ajudou pessoas a realizarem o teu próprio sonho, né? Que foi subir num palco para um campeonato de fisiculturismo. E foi nesse momento que eu te conheci, né? E a minha admiração nesse momento, ela se voltou para você, porque eu também estava nessa fase de a mim mesmo, né? Eu buscava essa alta performance, eu fazia musculação buscando o corpo perfeito. Eu estava horrível e eu me achava bonito, né? Porque eu não conseguia nem me vestir. O paletó, quando dava na gola, ficava sobrando embaixo. E eu achava bonito isso. E não é que é feio, né? Mas naquele momento da minha vida, são momentos, são fases. Eu gostei de passar por essa fase aí. Hoje, eu já estou muito mais buscando um corpo inteligente do que um corpo muito forte, né? Eu quero força, mas com inteligência. Bom, enfim. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que você foi mudando cada vez mais e começou a gostar de ajudar pessoas não só a subir no palco, né? Mas talvez tenha vindo aí
um flashzinho do gordinho da infância ou do seco lá da adolescência e você começou a tentar ajudar, tentar não, porque você não tenta, você faz, né? A mudar essas pessoas. E aí você fez um treinamento com uns carinha aí meio... levemente conhecido. Pouca gente conhece, né? Passou em treinamento, foi ser treinado pelo Tony, né? Sim. O cara que hoje é o coach mais famoso do mundo aí, porque ele tem habilidades que realmente chocam, né? A capacidade dele em mudar a visão das pessoas. O Tony Robbins, ele é hoje o ícone, eu acho ainda, né? Maior do mundo. Maior do mundo, né? E aí depois que você começou a ser treinado por esse ícone, você diminuiu os teus atendimentos de consultório, começou a usar teu tempo muito mais para se doar para grandes grupos, né? Porque é aquela coisa, dentro do consultório a gente fica limitado. A gente atende 1 por hora, né? 1 por vez. Então, no dia, no máximo, aí você vai ajudar 10 pessoas num dia, né? Se você colocar pessoas num auditório, aí você faz um expoente muito maior, né? Escala muito maior. E aí você se tornou hoje, então, um treinador de mentes, né? Ajudando pessoas a mudar. Por quê? Porque, como você bem fala, olha só, eu sou o melhor médico do mundo. Eu sou maravilhoso, eu sei interpretar exames, eu sei passar os suplementos certinho, perfeito para o meu paciente, né? Ele está lá, eu vejo que o fígado está sobrecarregado, eu sei todos os suplementos para aliviar esse estresse do fígado, eu prescrevo ácido alfa-lipóico, N-acetilcisteína, eu dou SAMe, silimarina, sei tudo de medicina, né? Aí eu passo o meu paciente para um melhor nutricionista do mundo, o Everton Botega é o melhor do mundo, ele sabe, ele avalia esse paciente, ele passa uma dieta perfeita, maravilhosa, calculadinho, tudo certinho, e ainda por cima ele é o melhor treinador do mundo, passa o melhor treino para o paciente, então é fato que esse paciente passar por mim e por você, ele vai ter o resultado, é isso? Se fosse simples, nosso trabalho ia ser barbadinho, né? Não, e o mundo não estaria como está. Não estaria com 62% de sobrepeso no Brasil, né? E por quê, Everton? Por que mesmo tendo todo o conhecimento, as pessoas não conseguem aplicar na sua vida? Esse é o ponto X do nosso podcast de hoje. O porquê? Qual é a dificuldade de mudar? Me explica aí. Você que é um cara que estuda isso todos os dias. Top. Vamos contar uma historinha, então, em que as historinhas conectam. Adoro as historinhas do Everton. Então, chegou o meu momento lá que eu estava preparando atletas, pegando as pessoas gordinhas, deixando o físico todo marcado, definido. E esse foi um marketing, minha carreira inicialmente, né? O Everton é o que transforma os corpos. O Everton deixa o corpo definido. O Everton pega a pessoa e transforma, deixa ela com um físico diferenciado, quase de um atleta. Só que eu percebi que a maior parte dos meus pacientes não tinha essa disciplina de um atleta. Eu vi que a maior parte dos meus pacientes não tinham comprometimento com elas mesmas. Eu percebi que elas não tinham foco, não tinham prioridade em fazer aquilo como um atleta, uma pessoa que está buscando realmente mudar o físico tinha. E eu montava essas dietas calculadas, como tu bem explicou, e a pessoa não fazia. Quando ela voltava no consultório, me dava uma dor, uma tristeza. Cara, por que tu não fez? Pô, te montei tudo certinho, só tu seguir um plano. Só executar. Só. Cara, tá vendo? O caminho é esse, ó. Santa Catarina tá lá. Segue essa rota. Não, vou pegar pro lado que tem uma padaria, tá? tem uma sorveteria, aí foge da rota total. Aí quando vê, tá no Paraná. Então, eu percebi que a pessoa precisa ver habilidades comportamentais para ela conseguir seguir um plano alimentar. Porque, sinceramente, a maior parte das pessoas sabem qual é o alimento que é bom, qual que é ruim. Todas sabem, tenho certeza. Uma que outra não sabe, mas sabe o alimento que é bom e que é ruim. Por que elas não continuam fazendo uma dieta mais saudável? Porque existem fatores comportamentais, como esse. Não ter prioridade naquilo ali, não ter disciplina em fazer aquilo ali, não ter organização em fazer aquilo tudo. E aí, voltando à historinha, eu montava a dieta e ficava frustrado, o paciente frustrado com o resultado, e eu não sabia como lidar com isso. Eu, cara, não vou mexer na tua dieta, fala e faz. Repete, eu já te dei, é a mesma. Mas não vai rolar. E eu me sinto frustrado quando eu não consigo contribuir com o paciente. Se tem uma coisa que me incomoda, cara, ele está me pagando e não estou contribuindo em nada nele. Eu sei que não é certo nós nos culpar, mas eu quero entregar algo a mais para ele, porque o meu propósito de vida é ajudar as pessoas, independente do que for, seja um abraço, um carinho, meus cursos ou na nutrição. E se ela não segue, eu me sinto, cara, não estou contribuindo na vida dessa pessoa. Aí eu fui estudar um pouco mais de comportamento humano e eu comecei a deixar de olhar a pessoa só num físico,
não é só ofício definido. A pessoa está com frustração no trabalho dela. Ela está infeliz do que ela faz. E aí minhas perguntas no consultório começou a vir sobre essas questões da vida dela. Como é que está teu relacionamento hoje? E aí encheu de lágrima. Opa, se a pessoa não está bem no relacionamento, tu acha que ela vai focar 100% numa dieta, sendo que ela briga com o marido e vai lá e se entope num pote de sorvete? Não vai rolar. Então, quando começa a entender que existe mecanismos, pilares da vida que influenciam o comportamento da pessoa, eu começo a entender um pouco mais sobre ela. Mas não foi assim. Como é que caiu essa chave até, né? Como é que o Everton começou a se preocupar com o comportamento da pessoa na sua frente? Eu estava sentado na minha cama e eu estava passando lá no Netflix, o que eu vou olhar hoje? E totalmente desfocado no que eu queria pra minha vida. Eu estava lá ajudando as pessoas a ter um corpo bonito, mas não num propósito maior. Sabe aquele propósito que tu faz te acordar todo dia de manhã e fazer o que tem que ser feito? Aí vi lá, estava o documentário do Tony Robbins, que é Eu Não Sou o Seu Guru. Então vamos ver o que esse cara que tem para falar. E eu me lembro quando eu vi a foto dele, ele estava num filme que é Amor é Cego. Chegou a ver esse filme? Amor é Cego. E ele estava no filme. Você lembra dessa história? Não. Tá, o Amor é Cego é um rapaz que vê só o ofício das pessoas, né? Sim. E chega uma hora que ele começa a ver a parte interna das pessoas, ver as mulheres bonitas, né? Mesmo sendo gordas e tudo mais. O cara que faz ele ter essa visão é o Tony Robbins. Ele faz o papel dele mesmo no filme. Ah, que bacana. É um filme velho, né? Antigo. É antigão. Quando eu assisti esse filme, eu nem sabia que era Tony Robbins. E eu vi, esse cara do filme aquele, me conectei, porque eu vi muito esse filme, né? Porque eu era gordinho, me conectei, né? Pô, mas eu era bonito por dentro, as pessoas sabiam o gordo. Mas enfim. E aí, vi o documentário e falei, nossa, existe esse mundo. Que mundo é esse aí de comportamento, de inteligência emocional? E aí comecei a ler muito. Todos os livros sobre o comportamento humano, eu li muito eles. Eu, cara, quero me desenvolver mais. Aí eu fiz um curso chamado Conexão Alpha, que é de imersão, fica 3 dias nessa imersão para poder conhecer a inteligência emocional. E não parei mais, cara. Foi um curso atrás do outro. Foi um curso que eu conheci Paulo Vieira, Jerônimo Temel, toda essa galera do comportamento humano. Até chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho que conhecer o Tony. Eu acho que é o ponto para eu virar a chave. E aí fui em Londres fazer o curso com ele. Depois fui em Las Vegas fazer um curso com ele de 6 dias. Daí eu falei, cara, preciso ter meu instituto. Preciso ajudar as pessoas a fazer isso também. Porque não é justo eu ter esse conhecimento e não poder passar para mais pessoas que não poderiam estar aqui onde eu estou. Então, vou fazer uns cursos mais em conta para as pessoas estarem junto e começar a se desenvolver. Mas uma coisa que ele fala nos eventos é o seguinte, ó. Apenas 3% das pessoas que estão aqui comigo vão fazer alguma coisa com essa informação que eu passei. E eu falei, cara, eu sou essas 3. Eu tô com 16 mil pessoas aqui. Eu não aceito não ser as 3 pessoas, os 3% que estão aí. Porque ele falou, cara, é injusto eu te passar a informação e tu não fazer nada com ela, guardar para si. Ah, tem que ser só no meu artigo ali, eu tenho que ser só... Não, eu vou compartilhar isso tudo. E aí comecei a criar palestras, eventos, e aí veio a pandemia. Aí tive que dar uma parada, recuei um pouco, foquei na nutrição de novo, e quando acabou a pandemia, comecei a... Cara, agora voltei. E aí eu faço os eventos hoje voltado ao comportamento humano para ajudar as pessoas a desbloquearem algumas crenças limitantes que elas têm, como alimentação. Várias crenças podem acontecer. E aí, voltando aqui, consultei o meu paciente, percebi que ele tem problemas comportamentais, eu posso fazer perguntas para elas começar a entender sobre isso. E aí eu te pergunto, por que o Everton cobrava R$80 de acompanhamento e hoje ele cobra 13 mil acompanhamento? Qual é a diferença? Porque eu não entrego só uma folha com cardápio. Entregar uma folha com cardápio é uma coisa, agora entregar uma folha com cardápio onde ela consiga identificar qual área da vida dela que ela tem que ter uma atenção maior e ter um resultado maior, tudo muda. A pessoa vê uma entrega de valor muito mais elevado, que eu sei que assim tu faz no teu consultório também, tu não entrega só uma coisinha, tu faz a pessoa refletir sobre o que ela está fazendo. E aí começa a ter mais valor, começa a pessoa se entregar mais e ter um propósito maior. Eu não faço consulta médica há um bom tempo. Não... As minhas secretárias, elas brincam lá, que o pessoal liga e pergunta, qual é o valor da consulta do Dr. Samuel? Eu falo, não, consulta não tem valor, ele cobra o show, ingresso. Isso é bom. Por quê? Porque eu tenho que usar... Primeiro que eu tenho uma única oportunidade de causar uma primeira boa impressão, né? A gente não tem a segunda oportunidade para isso. Então, o paciente chega... É um desafio, cara, todo dia, né? Pessoas novas chegando, pessoas que têm cada uma história. E olha só, eu tenho 1 hora para tentar resumir e entender a história de vida de 30, 40 anos, 50 anos, pessoas que vêm para mim com 70 anos. Eu tenho que tentar entender o porquê que ela faz o que ela faz, né? O que na vida dela aconteceu para trazer ela para essa rotina, essa maneira de pensar, de agir e tal. E, assim, eu confesso que eu até tô exagerando aqui, há algum tempo eu já não preciso mais dar esse show a cada consulta,
Por quê? Você contou um pouco da tua história dentro da tua profissão, eu vou contar a minha, né? Num primeiro momento, eu me formei médico, ou seja, eu me formei dominando todas as vias metabólicas dos fármacos. Então, eu sabia te explicar tudo sobre como agia a fluoxetina, venlafaxina, diazepam, rivotril, omeprazol, tudo, né? E era o que eu fazia no consultório. Então, o paciente... Cara, sim, de verdade... Eu posso estar mentindo aqui, não sei, mas dentro do que a minha memória é capaz de me recordar aqui, eu acredito que não teve, em 2 ou 3 anos, atuando exclusivamente em consultório, assim, em plantão e atendendo doentes, não teve um paciente que sentou comigo e que não saiu com uma prescrição de um remédio. Ou seja, hoje em 30 dias eu prescrevo remédio para 2 ou 3 pacientes em 30 dias, né? O resto todo não dou remédio. E nos meus 3 primeiros anos de atuação médica, todo paciente que sentava ali, alguma coisa ele levava, né? Porque ficou tão enraizado que ser médico é atender o paciente e dar uma receita de um remédio. Isso é o que caracteriza uma consulta médica. Que eu me sentia não cumprindo com o meu papel médico se eu não desse uma receita para o paciente levar, entendeu? Era uma coisa assim que foi implícita na minha cabeça. E foi difícil também de eu me libertar disso, né? Mas aí então, ok, conforme eu fui estudando uma outra abordagem médica, uma abordagem muito mais curativa, resolutiva e também preventiva, eu fui atuando, fui mudando a minha forma de conversar com o paciente, né? Então, chegou um momento que começou a ser frustrante, assim, eu atendia pacientes em 20, 30 minutos, eu falei, cara, não tenho como atender um paciente em tão pouco tempo, né? Eu aumentei minha hora de consulta para 1 hora, né? Isso já enfrentei uma certa dificuldade, por quê? Porque eu tive que aumentar o valor da minha consulta. É uma coisa que o paciente ele não percebe, né? O paciente muitas vezes, aliás, tem pacientes e pacientes. Tem o paciente que ele olha o preço da tua consulta e tem o paciente que olha o valor da tua consulta, né? Então, quando ele liga e pergunta assim, quanto cobra? Né? Aí você fala teu valor, ele fala, nossa, mas é caro. Dá vontade de falar assim, tá, eu posso te atender em 20 minutos, eu te cobro 1/3 do valor e te atendo em 20 minutos, que é o que todo mundo vai te oferecer, entendeu? Mas assim, esse é o primeiro ponto, né? Eu tive que aumentar a minha consulta para 1 hora. Por quê? Porque eu tive que ter um outro discurso com o paciente. E aí eu me deparei com a realidade que o paciente que chegava até mim, cara, ele não tinha a menor visão do que é realmente uma medicina preventiva. A visão dele sobre prevenção era distorcida. Por quê? Porque foi assim que ensinaram ele, né? E quando você também não tem uma outra... Você não consegue comparar as coisas, né? Você aprendeu de um jeito, ninguém te falou que existe outro, você segue a vida achando que aquele ali é o único jeito de pensar e de agir, né? Então o paciente, ele tem aquela visão assim... que medicina preventiva é fazer um check-up anual com o médico, né? E, inclusive, fazer aqueles exames preventivos. O exame preventivo do câncer de mama, o preventivo do câncer de útero, o preventivo do câncer de próstata. E ele, em momento algum, ele reflete e pensa que isso não é preventivo. Não existe exame que previne câncer de mama. Qual é o exame? Eu vou fazer um exame preventivo do câncer de mama, que é maravilhoso. Eu faço o exame e nunca mais vou ter câncer de mama. Estou prevenindo o câncer. Não existe. Isso são todos exames que eles são de diagnóstico precoce. Você vai lá para descobrir se com toda a besteira que você fez na vida, você já está com câncer ou ainda não, né? Eu chamo isso de medicina da roleta russa, né? Você gira o tambor do revólver, bota na cabeça e vai no médico e dá aquele apertada no gatilho, que é o abrir o exame é apertar o gatilho. Deu o tiro em falso? Legal. Eu ainda não tô com câncer. Daí eu volto no que vem e eu vejo se agora eu já tô, né? Mas o que você fez entre esse 1 ano de uma consulta e outra para não ter o câncer? Você não fez nada. Você simplesmente seguiu uma vida pró-câncer, né? A favor da doença, da manifestação da doença, e você está indo lá ver se você foi sorteado nesse ano ou não. E é isso que as pessoas pensam que é fazer medicina, né? Tanto que se você fizer uma enquete na rua aí, você separar 100 pessoas, pega 100 pessoas aleatoriamente e pergunta assim: qual é o papel do médico na sociedade, na sua opinião? Eu tenho certeza que mais de 80 ou 90 vai falar assim:
tratar doenças. É a resposta que a pessoa vai dar. Pouquíssimas vão falar assim, o médico tem que promover a saúde. Que é a função do médico, né? Falar que o médico, a função dele a função primordial dele é tratar a doença, é igual eu falar que a função do dentista é arrancar dente. E não é. É tratar da boca, promover saúde na boca para não ter que arrancar o dente. E se tiver que arrancar, ok, é a função dele também. Mas eu vejo isso como uma função secundária, né? A função de tratar a doença é secundária. A primária é promover saúde. Estou enrolando, né? Mas vou chegar onde eu quero. E aí, então, é que eu me empolgo em falar sobre isso. Então, o que eu vi? Eu vi que na minha consulta, eu não poderia mais não abrir a mente das pessoas. Eu tinha que fazer, pelo menos, com que elas refletissem sobre isso, né? Será que não tem nada que eu possa fazer aqui realmente preventivo? Que é o quê? Mudar hábito. Mudar os hábitos é a prevenção de doenças. Aí, eu comecei a sofrer. Por quê? Porque aí eu tinha que dar esse show aí que eu brinco, né? Que era levantar da minha cadeira, tem um quadro, né? Quem conhece meu consultório sabe que tem um quadro no fundo. E era uma palestra de 1 hora, né? Palestra de 1 hora, trazendo a pessoa para uma reflexão, para entender novos conceitos de medicina, aliás, antigos conceitos de medicina, porque o conceito de medicina sempre foi trabalhar na forma preventiva, né? Começou a mudar isso em 1900, quando a grade curricular das universidades de medicina nos Estados Unidos começou a tirar da grade curricular algumas cadeiras importantes, como conhecimento de ervas medicinais, de plantas medicinais, né, fitoterapia. Se aprendia acupuntura na faculdade, se aprendia homeopatia, tudo isso era ensinado, né? Teve toda uma reforma, que foi conhecida como Protocolo Dexter, né, que foi uma reforma aí que a gente não vai nem abordar aqui o porquê disso, não cabe, não quero que o meu canal seja derrubado. Enfim, essa mudança na grade curricular de medicina fez com que o médico passasse a aprender, então, somente manipulação de fármacos, né? Então, a medicina antiga, porque é feio falar essa nova medicina que o Samuel faz, de forma alguma, eu faço a medicina antiga. A nova medicina é a medicina do remédio, né? Então, eu tinha que fazer toda essa explanação para o meu paciente, isso cansava, porque eram 8 consultas por dia, são 8 horas de palestra todos os dias, e a palestra que mais cansa é aquela que você repete, né? Então, assim, você fala, até porque chegava um momento que eu estava na 5ª ou 6ª consulta do dia, e eu estava lá, eu pensava, caramba, e agora? Isso eu já falei para esse paciente ou eu falei para o anterior? Eu já confundia tudo, né? Então, era cansativo. O que eu fiz? Eu pensei assim, eu chamei o pessoal que cuidava do marketing na época da clínica, né? Que era o Adriano Fernando. Eu falei, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Tem certas aulinhas que eu dou aqui dentro que são sempre as mesmas. Por quê? O paciente chegava... Qual era as coisas mais comuns no meu consultório? Em primeiro lugar, refluxo. Então, o paciente chegava com refluxo. A impressão que eu tenho é que 110% da população tem refluxo. Por quê? Porque come margarina, né? Porque come pão, come queijo, bebe álcool, né? E tem refluxo. Isso tem que ter muita sorte para não ter refluxo com essa alimentação. Eu cheguei para o tomate. Então, eu cheguei no tomate e estava refluxo. O tomate... Não é o tomate no final da refeição que dá refluxo? É a cereja. A cerejinha, tomate não é cerejinha. Então? Não. Agora Sabia que eu achava que era isso e descobri que não é. E aí, então, eu tinha que dar 5 palestras de refluxo por dia, porque eu não aceito que o paciente não conheça a sua doença. Se ele chegar no meu consultório e fala assim, eu sou diabético, a primeira pergunta que eu faço, você sabe como é que atua a insulina na glicose? Não sei, nunca. Então para tudo que você vai descobrir o que é o diabetes. Você tem que conhecer a tua doença, senão você realmente nunca vai ter a chance de curá-la, né? Então eu ia para o quadro e as aulas mais comuns eram refluxo, depressão e ansiedade. Então eu tinha que explicar todo o mecanismo do intestino, né? Para a pessoa entender que a depressão e a ansiedade não tem nada a ver com o cérebro, e sim com o intestino. E eram assim umas 10 aulas, que eram as mais comuns. Eu chamei os meninos e falei assim, olha só, eu preciso gravar essas aulas para mandar para o paciente. Eu preciso mandar para o paciente, para ele aprender em casa, porque não tem lógica eu ficar aqui repetindo isso. Até tudo bem, tá me pagando para isso, mas em casa é legal, porque ele tem o vídeo, ele pode assistir 6 vezes e ainda mostrar para a família, né? Senão eu dou toda a informação numa hora de consulta, ele sai de lá, ele achou legal, mas ele tenta contar em casa, ele nem lembrava dos detalhes, né? E aí, então, eu fiz
essa manobra, né, de gravar alguns vídeos, mas aí o que os meninos falaram? A gente não vai mandar o vídeo para o paciente, o vídeo fica pesado mandar para o WhatsApp. A gente monta ali um canalzinho no YouTube, bota os 10 vídeos ali, e aí a partir disso a gente manda o link para o paciente, ponto. Falei, por mim tanto faz, desde que chegue ao paciente, tá tudo certo. Fizemos isso e eu nunca mais abri aquele canal do YouTube, as secretárias mandavam os links, e eu comecei a receber uns e-mails na caixa de e-mail de pessoa falando assim, nossa, eu estou passando aqui para te agradecer, porque aquele vídeo que você fez sobre o intestino me ajudou a tratar minha ansiedade. Eu tirei aqueles alimentos do meu dia a dia, da minha dieta, e nunca mais me senti ansioso. Depois vi um e-mail assim, nossa, eu lutei contra refluxo anos da minha vida, e eu vi aquele teu vídeo, tirei aqueles alimentos, nunca mais tive refluxo. Aí eu falei, cara, as pessoas estão assistindo. Entrei lá no canal, tinha, sei lá, na época, 6 mil inscritos. Eu falei, uau, 6 mil pessoas se inscreveram no meu canal. Achei aquilo incrível, né, cara? Eu pensei, 6 mil pessoas é um show, né? Um show, assim. Imagina essas 6 mil pessoas juntas, né? E aí eu falei, olha, e tô ajudando gente, né? Gente de graça. Na época nem podia fazer consulta online, então muitas vezes eu recebia assim, e-mails de brasileiros, eu moro na Alemanha e aqui a gente não tem acesso a médicos assim e tal. Eu falei para os meninos, vamos continuar botando vídeo, né? Tá dando certo, tá ajudando pessoas, é uma forma de trabalho social também, gosto muito de ter o lado social, né? Que ajuda pessoas que às vezes não podem nem pagar para uma consulta. E a gente continuou gravando e colocando lá. Aí o que aconteceu? Essa coisa de querer ajudar, fazendo um trabalho social, ajudou a quem? A mim. Porque hoje, o meu dia a dia, ele está muito mais fácil que essas pessoas que me procuram hoje, elas maratonaram 350 vídeos meus. O que aconteceu? Eu não preciso mais ir para o quadro falar. Ela já chega com todo o conhecimento, facilitou a minha vida, né? Uma coisa que eu não foi, eu juro que não era o intuito, mas olha como, né, o bem volta, né? Então, hoje a minha vida está mais fácil porque o paciente chega até mim, muitas vezes até para me ensinar. Porque esses pacientes, eles se tornam fissurados por conhecimento, né? Buscar conhecimento, e eles me ensinam coisas que eu não sei. E eu sou humilde em falar, não sei tudo, obviamente, né? Paciente maratona lá e fala, olha, sabe, doutor, que eu vi lá que pro fígado, eu estava olhando, além de todos os suplementos que o senhor falou no teu vídeo, tem mais um lá, um dente de leão que o senhor não falou e tal, acaba aprendendo com os pacientes. O jogo virou, né? Então, é engraçado que quando a gente tem a oportunidade, eu e você, de falar juntos, né, em público assim, a gente sempre faz essa menção de relatar que desde que a gente se conhece, a nossa maneira de tratar o paciente, abordagem de consultório, a gente foi migrando junto, né? Mas ao mesmo tempo longe, né? Distantes, né? A gente não trabalha na mesma clínica, e quando a gente se encontra, a gente comemora, sem querer, assim, a gente começa, eu também fui para essa outra linha, eu também, o nosso processo de mutação aí dentro da atuação na área da saúde, ela vem sendo sempre paralela e ao mesmo tempo concomitante, né? Mas eu acredito que isso também tem a ver porque tu te preocupa muito com a pessoa da tua frente, né? Tu tá com o teu propósito alinhado e quer ajudar aquela pessoa. Porque às vezes tem profissionais que também começou com nós e não sentiu essa vontade de ajudar o próximo, né? Quando é o propósito, quando vê tu brilhando o olho falando, eu comecei a fazer, o paciente começou a mandar e-mail, tu vê que existe um brilho por trás disso. E aí vem aquela palavra do propósito que a gente falou, tu tá com um propósito entregue ao paciente ali. E isso tudo muda, tu tá percebendo até a primeira que ele senta na cadeira. Falei, cara, esse cara não tá tão bem. Então tá entregue ao momento ali. Então isso faz toda a diferença do profissional que é estar nessa questão da saúde, né? Estar olhando para o próximo num todo, né? Mas é que se a gente analisar todo o movimento que aquela pessoa fez para chegar até o consultório, ela é merecedora da minha atenção, né? A pessoa, em primeiro lugar, ela me escolheu. Ela olhou para mim, entre outros tantos, né? Ela olhou e falou, eu quero que esse profissional cuide da minha saúde. Ela ligou para o consultório, muitas vezes recebeu uma informação assim, olha, o Samuel não atende por convênio, por plano de saúde, né? Então, assim, porque né? Hoje você pode, se você paga lá um bom convênio, você tem os médicos de graça, né? Não, ela ouviu que eu não atendo pelo convênio, ela falou, mas mesmo assim eu vou pagar, né? Aí ela ouviu que eu não tenho agenda para a semana que vem. Sei lá, ela vai ter que esperar um tempo. Ela falou, não, mas eu aceito esperar. Né? Olha tudo que ela está fazendo, todo o movimento. Às vezes, muitas vezes, assim, imensas vezes, o
paciente nem de Porto Alegre Santa Maria, Passo Fundo, e eu estou falando da região aqui, mas, cara, não tem uma semana que eu não atendo alguém que pegou um avião, que veio do Maranhão para consultar, que veio de Minas Gerais. Olha o que a pessoa fez. E ela vai sentar na minha frente e eu vou olhá-la como mais uma. Né? Eu não mereço esse paciente se eu assim fizer. Né? Então, a gente tem que devolver na mesma intensidade, né, que a pessoa está botando nessa consulta. E isso é uma coisa que quem me conhece e convive comigo sabe que é uma das coisas que eu mais policio em mim mesmo, assim, porque tudo que você faz muitas vezes se torna rotineiro para você, né? E que bom, porque você vai ficando bom naquilo. Mas, ao mesmo tempo, você pode cair numa armadilha de fazer com que aquilo seja tão rotineiro que você não dê o valor que aquilo merece, né? E o que eu faço todos os dias é trabalhar dentro de um consultório. Eu faço isso 5 vezes por semana, todos os dias, né? Todos os meses. Eu não fecho minha agenda. Ou seja, olha quantas pessoas eu atendo. A possibilidade disso se tornar algo rotineiro na minha vida é muito grande. E aí vai ser assim, é mais um paciente, né? Só mais um que sentou aqui e tal. Mas quando eu entendo que nenhum é igual ao outro, que cada um teve um esforço para estar ali, faz com que eu realmente coloque a atenção devida àquela consulta, e isso faz a diferença, né? E eu sei que você, porque tem muita gente que me procura hoje para alguma mudança na vida e fala, porque eu já passei por 3, 4, 5, 10 nutricionistas, e aí eu falo, olha, embora eu tenho nutricionistas na minha equipe, são maravilhosos, tecnicamente são maravilhosos, têm conhecimento sobre nutrigenômica, epigenética, são maravilhosos. Mas eu vou ter que confessar uma falha de todos eles, né? Eles conseguem botar um nível de empolgação na consulta, mas comparando com a tua consulta, o termômetro não chega nem perto da tua empolgação. Então, tem pessoas que chegam até mim e eu ligo para você, né? Eu falo, Everton, eu tenho um desafio aqui para você. E o Everton prontamente fala assim, Samuel, eu não tenho agenda. Eu digo, não, mas você não está entendendo. Eu não perguntei se você tem agenda. Eu falei que você tem que atender esse. Aí o Everton fala, tá bom. Pode ser às 8 da noite de quinta-feira? Eu digo, pode, não tem problema nenhum. Aí ele vai lá, encaixa o paciente, né? Por quê? Porque eu tenho alguns pacientes que consultam com você e aí se torna um problema na minha vida. Por quê? Porque esse paciente, quando volta comigo, eu tenho 1 hora para atender ele, né? Que eu teria que usar para minha consulta. Ele fica 40 minutos usando o tempo dele para falar da tua consulta. Porque ele fala, eu nunca tive num profissional assim. E ele fica contando os detalhes, o que você falou. Daí aí o paciente fala assim, nossa, ele chegou a ser chato na consulta, porque eu estava lá falando, porque é difícil a gente seguir um plano alimentar o tempo todo certinho. E aí o Everton olhou para mim e falou, o caramba, não me bota nessa aí. Fala de você, não me bota nesse grupo, eu não faço parte desse grupo. Né? Você faz a pessoa entender a autorresponsabilidade, né? Porque quando a gente faz tudo errado em conjunto, parece que a gente está protegido. Inclusive, isso tem até algumas teorias aí que falam que são genes que a gente carrega da época pré-histórica, né? Onde o homem jamais iria sozinho tentar matar um mamute, né? Top. Mas quando ele se junta em 10, ele cria coragem para isso, né? Isso. Se eu falasse assim hoje para um paciente meu, assim, se eu falasse, cara, você sabia que você é o único gaúcho a tomar vinho? O único que bebe álcool é você. A pessoa ia, não sabia disso. Quando ela fosse abrir aquela garrafa de álcool, ela ia pensar, nossa, mas eu sou o único que estou fazendo isso, né? Agora, quando ela vai num restaurante e vê que todo mundo lá tá brindando com drink, caipirinha, coquetel, não sei o que, ela fala, tá todo... É igual ir no bang jump, né? O cara chega lá, ele bota o colete, a roupa toda, ele chega para não pulo. Aí ele tira, desmonta tudo e fica olhando. Aí ele viu que veio 1 pulou, 2 pulou, 3 pulou, ele cria coragem para pular também, porque todo mundo pula, né? É o efeito boi de manada e a gente se sente protegido em fazer as coisas erradas, desde que outras pessoas também estejam fazendo, né? Conta um pouco, explica um pouco como que o cérebro processa isso, que eu sei que você é um estudioso do comportamento cerebral. Essa parte é muito interessante porque
duas coisas, né? Uma que a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? O pessoal comenta, a gente é a média das 5 pessoas. Eu acredito que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Se convive com 10 pessoas, uma família é 10. Sim. E aí, nessas 10 pessoas, 9 não fazem alimentação saudável. Come só porcaria, tranqueira e acha que isso é o comum, é o correto. E aí, uma pessoa daquela família resolve ser atleta de fisiculturismo. Contando um pouco da minha história lá, né? Então, como assim? Pra que você vai fazer isso? Que sofrimento que é comer batata e ovo essa hora? Pra que treinar todos os dias? Tu imagina todos os dias tu receber informação dessa forma das pessoas que você ama e que, de certa forma, são inspiração pra ti. Teu pai, tua mãe, teu irmão. O tempo todo bombardeado dessa forma. Tu acha que é mais fácil da pessoa seguir assim ou tá num ambiente onde 10 pessoas têm a alimentação altamente saudável, se exercitam, faz parte da vida delas ter hábitos saudáveis. Fala, bah, que legal, filho. Pô, tu foi treinar hoje. Olha o que eu deixei pronto pra ti, ó. Ah, vamos na feira do orgânico, pegar uns orgânicos legais. O que vai ser mais fácil? Com certeza as pessoas próximas a ti seguir a alimentação saudável e te incentivar no processo. Agora, tu, numa família ou num ambiente onde as pessoas comem tudo errado e te criticam por comer certo, a tendência de tu não conseguir seguir é muito maior. Por isso que as pessoas que estão do teu lado influenciam teus hábitos também alimentares. Aí pode falar, mas eu convivo com pessoas assim, meu trabalho não sou assim. Porque tu tem uma competência que tu tem muito forte de não quebrar tua dieta. Tu tá disciplinado, tu tem prioridades. E não é uma opinião de pessoas alheias que fazem você seguir esse processo. Agora, uma pessoa que tem hábitos horríveis e faz parte da vida dela isso, é difícil de seguir. Lá no meu consultório, quando eu atendo casais, é muito comum atender casais. Aí eu pergunto, por que vocês resolveram consultar os dois juntos? Ah, porque a gente sabe que se um faz e o outro não faz, é mais difícil. Claro que é mais difícil. Tu tá comendo tua saladinha, aí teu marido pede uma pizza. Então, é uma dificuldade essa questão. E a outra é o ambiente que tu convive influencia também. Se tu vai numa academia e tu quer ser fisiculturista, onde a academia só trabalha com idosos, tu não vai ter uma inspiração ali que vai trabalhar contigo. Então, o ambiente que tu convive influencia diretamente nos teus resultados. Por isso, quando tu vai fazer qualquer projeto novo, tenta ficar próximo dessas pessoas que já fazem dar certo. Que o Tony fala de modelagem, né? Modela essas pessoas, onde é que elas estão vivenciando, onde é que elas se alimentam, qual é a academia que elas vão. Então, fazer parte de uma cultura muda totalmente o teu jogo, facilita a possibilidade de tu seguir sem quebrar. Então, o ambiente que tu está inserido e as pessoas que estão da tua volta te alimentando com informações ou ideias. Isso tudo muda o jogo da pessoa. Aí tu vai falar, tu tem que mudar de casa então para seguir uma dieta. Não é isso, mas talvez tu vai precisar ter um esforço maior para te conseguir vencer essas vontades, né? Ou isso vai te tornar mais forte, porque aquilo, se você vencer num meio hostil, você vence em qualquer lugar, né? Eu falo muito pro meu paciente, você quer começar uma dieta? Legal, sabe o que você faz para começar? Começa naquela viagem que você vai fazer para Cancún no hotel All Inclusive. Começa lá, porque se você vencer lá, cara, você sai de lá e ninguém mais te pega. Agora, se você vai querer começar a dieta na segunda-feira, depois do aniversário da tia, que foi no domingo. Não, deixa o domingo, eu vou ter que beber, eu vou ter que comer aquela churrascada. Eu começo na segunda. Não, começa no mais difícil. Aquilo vai te tornar muito mais forte, né? É importante isso. Top. Aí me veio uma história, faz todo sentido o que tu falou. Olha só, eu e meu irmão tá começando um projeto para ficar com o físico legal, definido. O primeiro projeto nosso de mudar o físico. Daí a gente foi lá no nutricionista, no médico e tudo mais, a gente queria tomar hormônio na época, né? Vou tomar hormônio, nem sabia o que era. E aí, em primeiro início da dieta ia ser na segunda-feira. E nós tínhamos uma festa no Plaza, no São Rafael, ia ser menu, degustação, tinha vários pratos. E aí, a gente levou a nossa marmitinha para fazer. Era uma sexta-feira. A gente fez a nossa marmitinha e nós éramos viciados em doce na época. E aí veio a sobremesa, veio um petit gâteau mais top da vida. Sabe que tu cortou ali, derramou aquele chocolate e nós estamos tentando comer doce. Cara, vamos comer essa marmita, não vamos comer os doces da festa. Foi um esforço, assim, eu suava, às vezes as pessoas comiam, sabe? Eu e ele chorando, não vamos comer, não vamos comer, vamos ficar aqui. Então, aquele momento eu falei, não, chega, pode colocar o que for na minha frente que eu não vou comer isso. A partir dali criou um gatilho, Samuel, tão forte. Cara, não quebrei mais a dieta por um bom tempo, 6 meses, 1 ano fazendo dieta. Então, às vezes, precisa que ele for... Cara, se tu não fizer isso nesse momento, tu vai ter uma força maior de resistir. Então, faz todo sentido o que tu falou. Realmente, coloca uma posição desafiante e vence uma semana. Venceu, que legal, venci. Vamos para a segunda semana e assim começa a criar esses hábitos de autorresponsabilidade. Comemorar vitórias, né? Colecionar vitórias. Colecionar vitória. Que isso aí eu falo sempre pro meu paciente. É igual guardar dinheiro.
Se você falar, eu vou começar a guardar dinheiro agora, porque, sei lá, porque eu nunca guardei. É importante ter um dinheirinho guardado, né? Uma hora dá uma doença na família, tem que ter. Aí o cara pega e abre, ele separa uma gaveta. Ele fala, essa gaveta aqui vai ser só para guardar dinheiro. Aí ele pegou, primeiro dia, ele juntou R$ 100. Ele chegou e falou, vou guardar esses R$ 100. Ele bota na gaveta. Quando ele abre aquela gaveta, e ele olha aquela notinha de 100, ela é tão pequena perto do tamanho daquela gaveta, né? Aí no outro dia ele guarda, bota ali mais uma notinha de 100. 3 dias ele guardou R$ 300. Mas ainda continua sendo pouco, porque a gaveta é grande. Aí ele tá aqui no telefone, no Instagram, promoção, né? Um tênis 299. Era 899, tá 299. Ele olha, aquela gaveta tá... é só... Nem representa nada, né? Perto da gaveta toda. Vou gastar. Aí ele gasta. Aí ele tenta guardar de novo, vai mais uma promoção, ele vai gastando. Agora, quando ele juntou 10 notinhas de 100, ele já fechou o primeiro bolinho e botou o elástico ali, né? É um bolinho de 1.000. Aí se aparecer aí uma promoção de 100 pila, ele é barato, mas ele vai, mas eu vou estragar o meu bolinho de 1.000. Eu não vou desfazer esse bolinho de 1.000, né? Então, colecionar vitória é isso, né? Quando você começou uma dieta na segunda-feira e você na quarta tem o encontro do futebol com os amigos e eles abrem aquele cooler cheio de cerveja, você vai... mas eu comecei segunda-feira a dieta, então, é 2 dias, eu vou beber aqui hoje, porque é só 2 dias, né? Quando você fecha 30 dias e olha aquela cerveja, você fala, não, mas eu tô há 1 mês aqui fazendo. Não vou botar a perder 1 mês, senão vou ter que começar tudo do zero, né? Então, é isso, é viver cada dia como se fosse um e ir colecionando essas vitórias, né? Agora, você falou muito do ambiente. O ambiente que molda a pessoa, tá? Me explica um pouco o que é isso que você faz com teus filhos, que você bota eles na frente do espelho, faz eles bater no peito e falar frases positivas e de amor próprio. Por que você faz isso com eles? Top. Quem puder me seguir no Instagram lá, tem acho 2 vídeos que eu postei, que a gente faz o empoderamento, né? A gente faz palavras positivas. Qual a idade deles? O mais velho tem 4 anos e 8 meses e os gêmeos têm 2 anos e 8 meses. Então tem 2 anos de diferença, né? E ele fala, mas por que tão novo? Eles nem entendem isso. A gente acha que não entende. Mas tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está fazendo, e não só falando, eles estão observando e avaliando. Então, por isso que é importante o pai ser exemplo e não só falar, mas eu falei pro meu filho, ele não está fazendo, e tu faz. Então, antes de entrar nessa história... Me corrija se eu estiver errado, mas o que você faz impacta mais do que o que você fala. Claro, sem sombra de dúvida. Muito mais. Com certeza. Eu falo isso nas palestras para os pacientes. Eu digo assim, você recebeu um telefonema do colégio, a diretora falou que quer falar contigo. Você é o pai. Everton, teu filho... Vem cá que eu quero conversar com você. Chega lá e fala assim... Everton, não sei o que fazer com essa criança. Essa criança mente o tempo todo. Ele mente, inclusive, por coisas que não tem por que mentir. É a criança mais mentirosa do colégio. Aí você fala, não, deixa comigo que eu vou resolver isso. Você leva para casa o filho, chega lá, bota sentadinho no sofá, você senta do lado dele e fala assim, olha só, meu filho, mentir é feio. Quem mente, o nariz cresce. Quem mente não vai pro céu. Papai do céu não gosta de criança que mente. É muito feio mentir. Nisso toca o telefone da tua casa, né? Aí você olha pra tua mulher e fala assim, amor, se for pra mim, diz que eu não tô. E aí você volta a falar com o teu filho e dizer que mentir é feio. A partir daquele momento, as tuas palavras não têm mais o menor sentido para ele, porque o que você falou ali é que faz a diferença, né? Top. Você acabou de dar esse exemplo. Então, eu só adoro contar historinha, só contei essa historinha para fortalecer onde você quer chegar. Bom, mas aí tem outro assunto que fala da anorexia, hein? Tem que falar da anorexia, que é a questão da mentira, é importante. E aí teve um estudo feito no Japão pelo Dr. Emoto, que ele pegou 3 potes de arroz, né? E no pote de arroz colocou água e ele falava durante 1 mês palavras positivas para um pote de arroz, palavras negativas para outro pote de arroz. E o terceiro pote de arroz ele não falava nada, ignorava ele. Indiferença. Depois de 1 mês, o pote que falou coisas positivas ficou com um aroma bom, ficou com uma cor branquinha. O pote que falou coisas negativas ficou preto, ficou podre. E o que foi indiferente criou bolor. Ou seja, a palavra que comunica, ela tem um poder. E quando você está na frente do espelho
e você fala uma palavra para você ou pensa, né, sobre você a respeito, influencia no seu dia a dia. É só isso? Não, mas ele é um início. Se tu olha no espelho e fala, bah, que rosto feio, que olheira, que não sei o quê, faça o que tu potencializa o teu dia a dia nessa negatividade. Então eu parei de frente no espelho com meus filhos e a gente começa a fazer empoderamento nele, a ponto que ele se sinta capaz, que ele é capaz de realizar as coisas. Então a gente coloca palavras que fazem eles se sentirem realmente campeões. Verdadeiros, cara, eu sou capaz, eu sou responsável, eu mereço, eu vou em frente. Então eles saem com uma vibração assim, ó, eles conquistam o que eles quiserem. Porque hoje eu vejo adolescentes muito fracos nisso. Tudo sempre corpo mole, não sei se consigo, isso é difícil. Então, desde a infância até os 7 anos, pelo menos, tu empoderar o teu filho faz que ele realmente seja capaz de realizar qualquer objetivo na vida dele. E quebra um pouco do medo, né? Tenho medo, vou fazer. Então, ele venceu o medo também. Então, é uma ferramenta poderosa de ser feito pelo menos uma vez a semana. Ele sai assim, vibrante e tu vê eles mais autoconfiante por isso. Então, essa é a ideia. Isso que você falou, a gente percebe que a gente está hoje com uma população de adolescentes que não sabe ouvir um não, né? Fracassar em alguma coisa pode gerar até levar ao suicídio, né? Porque a educação que as crianças estão tendo hoje, ela está sendo terceirizada muito para a babá que está cuidando, né? Não que não possa ter uma boa criação com uma babá, mas aquela preocupação do pai transformar o filho num herói, né? num campeão, num vencedor. E ainda por cima a babá nem é o que não está sendo utilizado, é iPad, né? O iPad virou o educador das crianças. Então a criança ela está vivendo num mundo aí aleatório, né? Um mundo diferente, vai piorar, vai ter o metaverso, né? Sim. Então a criança ela não vai nem saber lidar com a realidade dela, ela vai viver num mundo virtual. E quando essas crianças vão para o mercado de trabalho, se tornam adultos, eles não têm essa capacidade de ter sangue no olho, né? De querer vencer, de querer conquistar. Tudo tem que ser fácil. E no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, senta num canto e chora, né? Pede demissão. Eu tenho na clínica, a gente percebe muito isso, assim. A gente tem hoje um time muito grande de secretárias, são 10 secretárias trabalhando lá, e a gente não consegue ter o time completo. Tem algumas que estão comigo desde o início, que são as guerreiras, e a gente contrata aí meninas de 20 e poucos anos, né? Uma idade relativamente jovem, né? E é incrível, a gente não pode cobrar nada. E não é cobrar num tom rude, não. Chegar e falar assim, olha, aqui a gente já tinha combinado que o que tinha que ter sido feito era isso, e aí eu estou revisando aqui que não está sendo feito. Mas é muita cobrança, eu não lido bem com cobrança, né? Pede demissão, vai embora, porque você não pode cobrar. A vida tem que ser fácil, se não for fácil eu não sei lidar com ela. Basicamente isso, né? Até tem um detalhe que às vezes, criado pela avó, né? Aquela questão de que, ralou o joelho, coitadinho, não precisa chorar. Então, a dor que a criança vai precisar sentir é importante para ela ser mais forte, né? Tem até uma série aí que acho que está passando na Globoplay, enfim, que ele tem um trecho que ele fala, né, para a mãe, o psicólogo, é importante que teu filho rale o joelho e sinta aquela dor, porque essa dor vai ser a dor do crescimento dele entender que a próxima vez tem que ter mais cuidado para não ralar de novo o joelho. Então, às vezes quer proteger demais o filho, quer que ele não tenha frustrações, sendo que é importante para o entendimento dele, né? Então, não deixar o teu filho vivenciar aquelas dores é um problema, porque acontece no trabalho essa dificuldade de se adaptar ou fazer o que tem que ser feito, e aí tem medo, sai fora, ou tá muito difícil, e não entendendo, cara, tá difícil, o que eu tenho que fazer aqui? Qual é o ponto que eu tenho que melhorar? Qual é o ponto que eu tenho que aprender que eu não sei? Não, sai fora uma coisa mais fácil. Então, cria esse vício aí o tempo todo. E é importante, desde a infância, a pessoa querer entender, tu fez errado, tu tem que pagar um preço por isso, para na próxima vez tu entender que vai ter um outro resultado. Então, ela está crescendo desde o início, tem que ser vivenciada dessa forma. Agora, quando tem essa super proteção, que tem uma síndrome do imperador, que eles falam das crianças, que estão toda protegendo ele acha que é capaz de tudo, e se não for capaz de uma única coisa, não vou fazer, não é para mim, não consigo, vai ser difícil. Então tem que parar de criar filhos, uma paciente minha chama de filho retardado, né? Não cria teu filho retardado, eu tenho gêmeos também, não gosto de falar, parece um retardado, não pode ser, cuidado, vai machucar, não faz isso, não faz aquilo, deixa fazer. Os meus filhos, eles brigam, deixa brigar um pouco, deixa dar uns tapas, só não pode ir no olho e chute no saco, né? O resto pode deixar. Deixa regra brigar. De UFC. É 2 homens, alfas ali, estão brigando pelo espaço dele. Então deixa um pouquinho calma, deixa ele brigar, deixa chorar, tá tudo certo. Então para de fazer os filhos como se fosse de vidro.
Então tem todo esse cuidado também desde a infância, senão fica os irmãos fracos, né? Aí vai para o campo de batalha, toma pau. Então acho que esse ponto é importante dos pais desde então entenderem um pouco do conhecimento de o que precisa ser para ser um pai melhor. E não tipo, vamos fazer o que tem que ser feito. Tem que saber que existem mecanismos, né, para isso. É um desafio, né? Ser pai é um desafio. Quem pensa que é fácil... Tá aí o Everton para dizer que não, né? É um desafio diário. Conta para nós aí, então, a tua historinha da anorexia aí, que eu tô até boa. curioso. Top. Deixei aqui um gatilho, mas quem tá curtindo tem que curtir o canal. É verdade, nós estamos aqui só batendo papo, esquecendo de pedir a contribuição, né, do pessoal de casa, porque já tá uma hora, a gente já tá uma hora aqui falando e a gente está esperando que as pessoas estejam lá compartilhando, estejam dando likezinho e mandando esse vídeo para os amigos, né? Porque a gente quer que esse canal ele tenha ele chegue na casa das pessoas. A ideia aqui é a gente poder plantar semente, botar sementinhas ali, fazer promover uma reflexão, né? Porque tanta coisa ruim na TV, tanta notícia ruim, né? Televisão, ela usa muito o medo para atrair pessoas, né? A tragédia atrai. Vamos usar esse espaço aqui para falar de coisa boa, coisas que podem mudar a vida das pessoas. Então ajuda aí, tá? Você que está em casa, ajuda a compartilhar, que o Everton vai contar a historinha dele aqui agora para nós. Então. Top, vamos lá. É uma história que talvez é um pouco polêmica para médicos, né? Mas olha que interessante. Eu estava fazendo estágio no hospital de clínicas, né? Nem jeito de falar, mas enfim, no hospital de clínicas. E aí chegou um momento que eu estava na cirurgia torácica e em outro setor lá, na emergência. Eu era o responsável nutricionista na cirurgia torácica e na emergência. E eu visitava esses pacientes. E aí, uma das nutricionistas trabalhava na área de psiquiatria. E ela soube que eu era atleta, que eu tinha esse foco da nutrição esportiva. E aí tinha um anorexo que tinha se internado, fazia 8 meses ou 10 meses mais ou menos. Tava lá 10 meses. 10 meses. E não conseguia sair, porque ele sempre evoluía e voltava atrás, evoluía e voltava atrás. E ela me chamou. Everton, olha só, tem um paciente que é anorexo. E eu queria que tu falasse, tu trocasse uma ideia com ele. Porque eu acho que talvez tu possa conectar, tu é do esporte e tudo mais, pra gente consegue criar um rapport com ele, porque ele não ouve nossos nutricionistas. Ele não ouve, ele não fala com elas. Elas falam, não falam ai. Eu, claro, vamos lá, um desafio. Eu não tinha competências comportamentais na época. Eu não sabia o que era isso e tudo mais. Enfim, fui lá conversar com o rapaz. A hora que eu cheguei para ver ele estava numa cadeira de roda, com sonda. E, cara, quando tu olha uma pessoa assim, viva, com aspecto, parece uma caveira, é impactante, assim. Eu não imaginava na época, eu não tinha essa vivência. Eu não imaginava na época que existia pessoas que chegavam nesse quadro por não comer. E aí, até me lembrei, poderia ser eu ali. Poderia ser eu que naquela época a mãe não pegasse duro e falasse, tu vai sentar e vai comer isso. Então, enfim. E eu sentei com ele aí, me conta a tua história, o que aconteceu com isso daí? Aí ele um pouquinho encabulado, falou, pois é, eles não querem me liberar. Eles não querem me liberar aqui do hospital, estão um tempão que eles não querem me liberar. Mas me conta como é que tu chegou aqui. Aí ele contou a história dele. Que ele, na adolescência dele, ele gostava de fazer exercício físico, e ele treinava e não via resultado no corpo dele. Ele sempre queria ter barriga definida, ter musculatura aparente e não conseguia ter resultado. E ele começou a parar de comer para ver se ele emagrecia e conseguia aparecer essa musculatura. Só que dele se encontrou com uma menina que tinha bulimia. E ela ensinou ele, olha, quem sabe tu come e vomita, e vai ser melhor. E aí se uniu, né, dois fatores negativos, que ela ensinou ele a comer e vomitar, e ele ensinou ela a não comer. Então o casal se uniu com essa potência negativa. E ele começou nesse ponto, comia e vomitava, que começou a perder os dentes, porque começou a ter o ácido, né? E aí chegou uma hora que a mãe dele teve que internar, ele é do interior, teve que internar ele porque não conseguia mais dar conta. Só que ele foi internado e ainda ele comia. Lá, quando ele foi internado, ele não comeu mais. Por sonda? Só por sonda. E aí tava aquele aspecto ali. E daí eu comecei a perguntar pra ele, mas tu acha legal o teu físico, assim, tu queria, como é que é essa questão? Ele, não, sempre foi meu sonho, eu queria muito. E tu acredita que como a gente consegue chegar nesse objetivo? Eu acho que não comendo, não sei. E na época, eu estava me preparando para competir no fisiculturismo. E olha que interessante. Eu fiz algo para ele, eu mostrei algo para ele, tá? Depois eu falo o que eu mostrei. Daí no dia seguinte, pegaram o inquérito dele, nome do paciente, voltou a comer ovo. Aí a professora me chamou, né?
Ué, o que aconteceu lá? O que tu falou pra ele que ele voltou a comer ovo? Fazia um tempo que ele comia ovo, tá pela sonda. Eu não, só mostrei pra ele um detalhe ali. Segundo dia, voltou a comer carne. E aí fizeram um round, né? O médico principal faz um round com outros médicos e me chamaram no round junto. Aí chegamos no round e aí chegou a paciente lá na frente e perguntou: Alexandre, o que aconteceu? Tu começou a comer agora? Ele: não, cara, tu me ensinou como é que funciona para comer, para ter o físico legal. Eu comecei a comer. Achei legal começar a fazer o que ele me falou. E aí os médicos me olharam, né? O que esse cara fez, né? Olharam: bah, legal. Seu paciente: bah, que legal, parabéns, que legal, o que tu fez? Não, só falei da alimentação saudável para ele. E aí eu fui lá falar com ele de novo, né? E ele: como é que tá? Ah, tô melhor e tal, mas me diz como é que é os exercícios que tu me falou para ficar forte. Olha o que eu fiz na conversa inicial com ele. Eu falei: tanto quer ficar assim. Beleza. Sabe como é que tu faz fazer isso? Tem que ter alimentação, tem que ter o treino. Vê se é assim que quer ficar, Alexandre. Eu tirei o jaleco e mostrei meu físico para ele. Olha o que eu fiz, mostrei um físico para ele. E ele falou assim, ó, sabe quando tu enche o olho assim, olha, bah, é assim que eu queria ficar. Mas daí vem essas nutris aqui gordinhas e pede para eu comer. Tu entendeu? Como que eu vou falar isso num round médico? Eu mostrei meu físico para ele começar a comer. Só que eu não sabia na época. Cara, se tu olha uma pessoa que serve de inspiração para ti e serve de modelagem, tu quer saber o que a pessoa faz até no teu inconsciente. Então foi isso que ele: cara, eu quero fazer o que tem que ser feito. Eu falei: Alexandre, vamos recuperar o teu peso de massa muscular, depois eu vou te montar um treino quando sair do hospital, fechou? Então eu fiz uma parceria com ele, mostrei: cara, eu consigo, tu quer ser meu exemplo? E aí ele começou a comer. Deu 3 meses, ele teve alta, e eu mandei por e-mail dele todo um treino para ele, uma dieta pós recuperação. E aí, imagina eu falar pro médico: cara, mostrei meu físico para ele, ele foi lá e começou a comer. Então não é uma coisa que tem cientificamente comprovada, mas eu sei que a pessoa, quando se inspira na outra e está ligado ao propósito dela, tudo flui. Então olha que interessante quando serve de exemplo também para o teu paciente, né? Lógico, não tem que ser um atleta, mas no mínimo tem que representar saúde se tu vem de saúde. O mínimo tem que representar um físico esportivo se tu trabalha com esporte. Então acho que essa inspiração para o paciente também faz diferença. E nesse caso dele foi uma coisa que na época eu nem sabia a potência que era mostrar um físico. Então um detalhe aí faz toda a diferença. Olha aí, ó, a gente se conhece, eu e você, há uns 10 ou 11 anos, e eu não sabia dessa história. E, cara, eu tô orgulhoso de você porque, não sei se você contou isso realmente entendendo o significado dessa história, mas você salvou uma vida, porque essa pessoa, ela não estaria viva hoje, né? Ninguém sobrevive muito tempo desnutrido, né? A nutrição, ela é a base para a vida. Cara, que lindo, velho. Me arrepiei aqui, Zoro. Mas tu vê que ali o cara vê que não é só sobre, né, um físico bonito, né? Não é só sobre deixar o físico. É muito mais do que isso. E aí que vem aquela questão: por que a gente vai evoluindo junto, né? Por que a gente busca a questão do ser humano? Porque não é só o físico bonito, tem muitas coisas por trás disso. Era entender o que levou ele a estar naquele estado, né? Qual foi a frustração dele, né? Porque muitas vezes isso é fruto de uma frustração, alguma coisa que você passou na vida. Que lindo, cara. Olha, que bom que você não esqueceu de resgatar essa historinha para contar aqui no final do nosso podcast. Essa história não contei antes assim ao vivo, né? Só conto às vezes nos pacientes e tal, mas não contei antes ao vivo. Primeira vez que conto ao vivo a história. Olha aí. Vai estar no meu segundo livro essa história aí. Então o pessoal aqui já teve um briefingzinho. Já teve um spoiler aí. Um spoiler sobre as experiências. E o Everton, o filme Forrest Gump 2 vai ser estreado por ele, porque ele é o cara que sempre tem uma história legal para cada ponto que a gente traz aqui, né? E o legal é que não são histórias inventadas, né? O bacana é isso, porque às vezes eu invento umas histórias mentirosas nas palestras, mas e que as pessoas obviamente entendem que são histórias fantasiosas, mas é porque metáforas e analogias fazem a mente humana aprender melhor, né? Mas o legal é que as tuas histórias elas são verídicas, isso é mais bacana ainda. Eu adoro um filme quando tem escrito assim, baseado em fatos reais, é sempre mais legal. Mais, né? Então lógico, você sabe que aquilo é verdade, né? Sim. Eu gosto muito de filmes assim, e por isso que conversar contigo é sempre muito legal, porque você sempre tem uma história para contar pra gente. Faz o seguinte, ó, antes da gente finalizar aqui o nosso podcast,
tendo essa oportunidade que a gente está tendo agora de estar na casa das pessoas, né? A gente conseguiu. O mais difícil é entrar na casa de alguém e poder ter esse poder de voz, né? Essa voz que pode ser a transformação para muita gente aí, porque muitas pessoas aleatoriamente clicaram para assistir a gente porque quer um conteúdo bacana e tal, mas pode ter gente que escolheu assistir esse vídeo porque está fragilizada, está precisando, está num momento em que precisa de uma transformação na vida, seja em parte alimentar, né, melhorar a saúde, ou emagrecer, ou ganhar peso também, que está magro demais, mas isso não é exclusivo para a mudança de saúde, né? Até porque ter saúde implica estar bem em todos os pilares da vida, né? No pilar profissional, no pilar ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom ser humano, né? Então, em todos os aspectos da vida, a gente sempre está precisando melhorar. Então, dá um recado, dá aquele teu recado assim, e inclusive fala um pouco de como te achar, né? Tem gente que vai finalizar aqui, me ajuda a não ter que responder as perguntas, que vai vir um monte de perguntas assim, como eu posso encontrar o Everton Botega e fazer parte do treinamento dele? Então, dá o teu recado e te endereça aí, bota como as pessoas acham teus endereços aí. Faz o arrasta para cima. Arrasta para cima. Show. Então, quem quiser me acompanhar, o Instagram, né? É @Everton Botega. Botega com 2 T's? Botega com 2 T's, bem lembrado. Mas a gente vai pôr na tela aqui. E lá tem os meus cursos presenciais, as minhas palestras, né? Inclusive, dia 22, eu vou ter uma palestra sobre saúde na minha Academia Unidade do Corpo. Dia 22 agora. Dia 29, eu vou ter um evento que é uma palestra sobre inteligência emocional também, que vai ser no IPA. E depois lá vai ter os cursos. Mas lá no meu Instagram tem todos detalhados. Tá, peraí. Esse vídeo vai ficar postado. Então, vamos lá. Dia, mês e ano. Beleza. Dia 22 de setembro. Palestra sobre saúde de 2022. 2022. Dia 29 de setembro de 2022. Palestra sobre inteligência emocional. E aí o resto tem lá no meu Instagram. Pode acompanhar. Vamos lá, então. A metáfora? A metáfora que tu gosta, né? Adoro. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Estava lá o discípulo e o seu mestre conversando. E aí, o discípulo chegou muito triste pro mestre e falou: Mestre, as pessoas não me valorizam, falam mal de mim, me criticam. Eu fico triste, eu fico angustiado. Eu não me sinto valorizado, mestre. Por que acontece isso? E aí o mestre, com toda a sabedoria, pega um anel e fala para ele: Discípulo, eu quero que tu pegue esse anel aqui e vá lá na feira e venda ele. Mas não venda por menos de 1.000 moedas de ouro. Ele chegou lá. Eu tenho esse anel aqui, quer comprar? Ele olhava, se não vale nada. Ele chegou para outro feirante. Quer comprar? Tem um anel para comprar. Isso aqui não vale nada. Ele voltou pro mestre e falou: Mestre, eu tentei vender e ninguém pagou nada por esse anel. Não vale nada isso aqui. E aí o mestre fala: agora eu quero que tu chegue lá para uma pessoa especialista em joias e ofereça para ele. Mas não venda o anel por nada que ele te oferecer. Ele chega lá pro especialista: quanto é que vale esse anel? Aí ele olha, puxa a lupa, olha com cada detalhe do anel, cada ponto específico, cada brilho que tem o anel. Fala: esse anel aqui, ele é raro. Eu não teria o valor para te dar da minha loja hoje. Eu teria que entregar minha loja toda para poder comprar esse anel de ti. Aí o discípulo puxa aquele anel da mão do especialista e voa pro mestre. E fala: Mestre, esse anel aqui dá pra gente comprar toda a loja do rapaz com um monte de joias. Aí o mestre fala para ele o seguinte: na vida, existem muitas pessoas que vão te avaliar de forma que você não tem nem noção do valor que você tem. Eles não conhecem o que tem aí dentro, o poder que tem dentro, a joia que você é. E você vai dar valor para essa afirmação. Existe uma pessoa que já te avaliou de forma incalculável. Tu tem um valor incrível por estar vivo aqui. Não deixe pessoas te avaliar que não têm sabedoria de saber o teu valor.
Seja avaliado por aquela pessoa única que te colocou aqui no mundo, que foi teu criador. Então, o seu valor é inestimável. Você é igual a essa joia. E na vida é assim também. As pessoas têm medo de ser criticadas, elas têm medo do que as pessoas vão pensar sobre você, mas essas pessoas não sabem o seu valor. Então, a partir de agora, se você está se sentindo desvalorizado, lembre, tem uma pessoa que colocou você nesse mundo, que te colocou o maior valor no máximo, valor máximo pessoal. Então, pense sobre isso e potencialize o campeão dentro de você. Porque eu tenho certeza, quando você sentir o seu valor, você vai poder viver o seu potencial, o seu propósito. E com isso, a gente tem toda uma sociedade melhor. Viva o seu potencial, o seu valor. É isso. Uau! Fez valer o nosso convite aqui. Finalizar com chave de ouro. O pessoal de casa com certeza vai voltar um pouquinho e ver de novo esse finalzinho, porque isso traz pra gente um conforto, né? Saber que realmente cada um tem seu valor, cada um tem suas qualidades e que não são iguais a do vizinho, a do primo, a do parente, a do colega de trabalho. Cada um tem as suas qualidades, né? E a gente tem que encontrar elas, porque ela tá ali dentro. Ninguém veio pro mundo oco, né? Não teria propósito nenhum vir viver essa experiência assim, essa experiência humana ou espiritual à toa. Então a gente só tem que encontrar esse nosso valor dentro da gente e ser o anel mais brilhoso da joalheria, né? Top. Que com certeza brilho que não nos falta a todo mundo. Que lindo, cara. Obrigado, viu? Queria te agradecer muito por essa 1 hora e pouco aqui de sabedoria, de troca de experiência. É sempre muito gostoso conversar contigo. Apenas a título de informação, as câmeras devem estar mostrando, não tem pauta nenhuma aqui. A gente deixou pauta livre porque realmente não precisa, né? Sempre flui, sempre é muito gostoso esse bate-papo. Parabéns pelo trabalho lindo que você vem fazendo, ajudando pessoas. Que Deus continue te iluminando, te dando força, sabedoria, sapiência para você continuar sendo esse soldado e que você não seja um soldado, que você não seja um exército de um homem só, que cada vez mais pessoas possam entrar na tua vida para te ajudar e que você entre em outros exércitos para ajudar, porque é clichê, mas juntos somos mais fortes. E você faz parte do meu exército, você é uma das pessoas que eu sei que eu posso contar quando eu acordo todos os dias eu sou pisciano, né? E pisciano é utópico. Então, assim, eu acordo todos os dias para mudar o mundo. E a gente vai mudar o mundo. Com certeza. Só precisamos de mais pessoas com esse coração aí gigante como o teu. E obrigado, cara. Obrigado. Fica aqui a minha admiração, a minha gratidão e todos os melhores sentimentos que o meu coração pode sentir nesse momento e emanar para você. Meu campo energético aqui, ele está nutrindo você, porque só tem coisa boa, só coisa boa para poder descrever a minha gratidão por você fazer parte da minha vida. Obrigado e espero que esse podcast ele possa chegar a milhões de pessoas, né? Não milhares, milhões, porque historinhas e palavras bonitas aí que você trouxe hoje podem mudar vidas. Top. Obrigado também. E uma coisa que eu sempre acho importante é a gente honrar sempre, né? As pessoas nos apoiaram, né? E sempre eu vejo na tua fala, quando tu fala de mim, quanto honra pra gente ter essa parceria junto, de reconhecer o outro, né? Os colegas de abundância, cara, é meu colega, é meu parceiro, então obrigado por tu honrar isso. E sempre, sempre, tu precisar de mim, é só me chamar. Só não me chama quando estiver dando banho nos meus filhos, né? Que aí não vai rolar. Mas sempre precisar, pode me chamar, que a gente tá junto. A tua missão é a mesma que a minha. E se tu cumpre a tua missão de excelência, a minha missão também vai ser cumprida de forma excelente, porque mais pessoas vão poder se beneficiar. Então tamo junto, conta sempre comigo. Fechou? Obrigado, pessoal. Por favor, botem para seguir o Instagram do Everton. Em breve teremos um canal no YouTube aí também, né? Em breve. É um projeto que vai começar logo. Eu tô intimando ele a gerar um conteúdo maior, porque as pessoas precisam disso. Quero agradecer você aí que está em casa, que assistiu até o final. Lembrando que você pode curtir esse vídeo, você pode se inscrever nesse canal se ainda não está inscrito, pode compartilhar.
E abaixo desse vídeo tem um link também que você pode acessar, se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas aí que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Obrigado de coração. Oi? Dá pra gente acabar de uma forma especial hoje, não? Como é você que é o convidado, você que manda. Beleza, vamos falar então 1 milhão igual a máquina de energia. Bora. Pode ser. Então, para finalizar, 1, 2, 3 e... A milhão igual uma máquina de energia.